graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estão prontos para ouvir a voz do Senhor? Para continuar ouvindo, porque eu já ouvi, eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi, e Deus falou bastante ao meu coração, e falou já bastante coisas em relação àquilo que nós vamos trazer nesta noite. Eu quero fazer mais uma vez uma oração de entrega, né? A minha entrega ao Senhor neste momento. Pai, está aqui a tua serva, Senhor Deus, que precisa tanto, Senhor, ser um instrumento seu, precisa tanto, ó Pai, despojar de tudo aquilo que sou, daquilo que tenho, e trazer a tua palavra conforme o Senhor quer. Uma palavra fiel, uma palavra que o Senhor falou aos meus ouvidos, tocou em meu coração, mostrou através da Bíblia, das tuas Escrituras, que o Senhor me ajude a ser fiel, ó Pai. Aquilo que o Senhor colocou muito claro em meu coração, Senhor. Ó Pai querido, usa os meus lábios, traz perfeição aos meus lábios, porque eu sei que o Teu Espírito Santo pode, Senhor. Eu não posso ser perfeita no falar, no proceder, mas o Teu Espírito Santo pode aperfeiçoar, pode me aperfeiçoar, porque eu serei um instrumento, eu sou um instrumento seu usado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E em nome de Jesus, caia por terra todas as coisas, tudo aquilo que impede, que queira impedir que a Tua palavra seja dita, que detalhes que o Senhor me informou sejam ditos, que seja realmente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, seja aquilo que venha para os ouvidos, seja aquilo que o Teu Espírito toque nos corações, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17b. É uma parte de um versículo que Paulo escreve aos romanos, falando sobre Abraão, o pai da fé. Ele fala que Abraão cria nesse Deus, um Deus que dá vida aos mortos, um Deus que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. É o Deus do impossível, o Deus dos milagres, o Deus que faz acontecer coisas onde não poderiam acontecer, não tem chance nenhuma de ocorrer. Esse é o Deus que faz, e é o Deus de Abraão, e é o nosso Deus. E esse Deus, foi Ele quem enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e para trazer vida aos nossos corações, onde nós não tínhamos chances nenhuma, por causa do pecado, de ter vida. Então o Senhor Jesus veio para nos dar vida. Ele traz vida ao morto, Ele traz vida da alma, Ele traz a vida às terras secas, Ele traz vida ao universo, Ele traz vida onde não tinha chances de ter vida. O Senhor Jesus, Ele traz vida em todos os lugares, no universo, aos inférteis, à terra infértil. Ele traz vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida, e Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas estão em suas mãos. Pensa, você já imaginou, você já pensou que Deus é esse, que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus, e Ele é o Todo-Poderoso. E Ele traz à existência todas as coisas que Ele quer trazer. Ele quer trazer essa noite à existência a vida onde não existe em várias áreas da sua vida. Ele vai trazer, eu tenho certeza disso. Assim como Ele me falou, Ele vai trazer vida onde está ressecado, onde não tem chance nenhuma. Você já viu uma planta? Vocês sabem, eu amo plantas. Uma árvore, vocês já devem ter visto, que morreu, secou, e ali ela não serve mais para nada. E aí, quem cuida de planta essa semana, lembrei agora, essa semana o Gilson viu uma orquídea, e acho que foi na Josi, né? Na Ananda, não sei, em algum lugar.
e vi um cabinho assim, eu falei, precisa cortar esses cabinhos, porque esses cabinhos aí morreram. Ele falou, como você sabe que morreram? Eu falei, porque estão secos. E por que não pode deixar aí? Porque essa parte seca termina querendo, a planta fica sofrendo para tentar reviver aquela parte, e ela não vai conseguir, tem que cortar, tem que tirar fora. Então você imagina a gente olhando para uma planta assim, e aí você olha e você fala, Deus pode transformar esse cabinho num cabinho verde, porque Ele tem poder. Então você imagina qualquer coisa que esteja sem vida, o nosso Deus, Ele pode ali colocar vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos ver lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 até o 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI. Talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente. Isso não altera nada aquilo que o Senhor deixou aqui escrito para nós. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, bom, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenhas medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde ela se encontrava. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Nós vemos esse texto, ele é relatado, essa história também ela é relatada lá em Mateus e Lucas, tá? Nos evangelhos de Mateus e Lucas. E eu escolhi esse livro de Marcos, porque aqui relata com mais detalhes.
né, dá para a gente poder entender um pouco mais e perceber algumas coisas que são tão importantes que Marcos não deixou passar. E Marcos, ele escreveu esse livro para os romanos, para os judeus convertidos, para os judeus não convertidos, para os ímpios. Ele escreveu para todas as pessoas, e o objetivo dele era mostrar que Jesus era um servo sofredor, servo triunfante, mas ele era o Salvador Todo-Poderoso. Esse é o objetivo do livro de Marcos. E nós vamos ver esse objetivo, o Salvador, o Todo-Poderoso. E esse texto nos mostra que Jesus não tem o poder somente sobre as enfermidades, mas ele tem poder sobre a vida. Até aquele momento, poucos milagres de ressurreição haviam acontecido. Pouquíssimos. Aconteciam mais milagres de cura. Então o povo não estava acostumado e não presenciava quase ressurreição de pessoas. Então Jesus queria mostrar, e Marcos queria mostrar através da história que Jesus curou e libertou e também ressuscitou, que ele faz qualquer coisa que ele quer. Porque todo o poder está em suas mãos, como nós já falamos. Eu fiz um gráfico aqui para a gente fazer, para a gente entender, na verdade, para que eu pudesse explanar melhor para vocês, né? Porque vocês não estão vendo o gráfico e eu não ia colocar mesmo, né? Mas como foi essa caminhada, né, de Jairo com Jesus? A gente, normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente já quer falar só sobre o milagre. A gente só pensa lá no final, que é a ressurreição da filha de Jairo. Mas o que aconteceu em toda essa caminhada dele? Nós vamos observar algumas coisas. Jairo, ele era um trabalhador da sinagoga, né? Provavelmente ele trabalhava ali com algumas coisas administrativas. E a sinagoga, para quem não sabe, a sinagoga é um lugar onde os judeus adoravam a Deus, os judeus adoravam o Senhor. E provavelmente ele não era um convertido, porque ele era um trabalhador da sinagoga. Mas a filha dele estava muito doente, então ele não se importou com essa posição dele, com a sua religião, ele não se importou com o que ele tinha, ele não se importou com nada, ele só deve ter ouvido falar que Jesus estava ali, naquele lugar, e que ele curava. Então, a sua filha já não... Provavelmente, os médicos já tenham desenganado ela. E ele falou, a única esperança que eu tenho é ir atrás desse Jesus que eu soube que cura as pessoas. Então, ele foi até Jesus, encontrou com Jesus, e Jesus, a Bíblia não menciona nenhuma posição de Jesus. Jesus apenas, talvez em silêncio, talvez olhando para aquele homem. E aí, o que ele faz? Ele adora, no livro de Mateus está falando assim, que ele adora ao Senhor Jesus. Os judeus, eles só adoram ao próprio Deus, como nós também, né? Não se prostravam diante de seres humanos. Mas Jairo se prostra diante de Jesus. Isso é um reconhecimento de que Jesus era realmente o Filho de Deus, era o Messias. Então ele adora o Senhor naquele lugar, e Jesus quietinho. Ele se humilha, porque ele se prostra. Gente, posição de se prostrar, de se ajoelhar, é uma posição de humilhação. Talvez você não entenda, talvez você nunca tenha parado para pensar que quando você vai orar aqui na sua casa, em qualquer outro lugar, a gente tem muito costume de ajoelhar. É de reconhecer a nossa pequenez, nos humilharmos perante o Senhor. Então ele se humilha e ele implora. Sabe, implorar também é uma posição de humilhação. Ele implora, ele fala, Senhor, eu não tenho nada, eu preciso eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Então ele insiste nisso, ele não só fala assim, Senhor, a minha filha está doente, não sei mais o que eu faço. Será que foi assim? Claro que não. Jairo implorou insistentemente. Eu não consigo imaginar
como ele fez isso, como que foi essa cena. Eu não consigo, como eu sendo mãe, talvez você não seja mãe, talvez você não seja pai, mas você tem alguém da sua família, você tem um laço familiar muito grande, e você pode imaginar que a pessoa que você tem um amor tão grande venha morrer, e você vai chegar diante do Senhor, morreu, né? Morreu. Que dó. Você não vai fazer isso. Eu não faria isso. De jeito nenhum. Eu iria implorar mesmo, eu iria me colocar diante do Senhor de forma... Eu não consigo imaginar, eu não consigo. Mas Jairo fez isso, e o Senhor Jesus, em silêncio. E ele se declara para o Senhor, ele fala assim, olha, a minha filha está quase morta. E Jesus quieto. E aí ele fala, Jesus, se tu fores lá na minha casa e impor as mãos nela, ela será curada. O que Jesus faz? Ele vai. E aí, nesse meio caminho, Jesus é interrompido. Muita gente em volta e tal. E ele querendo ir para a casa do Jairo, porque a menina estava muito doente. Mas aí ele foi interrompido, uma mulher foi curada naquele momento, e ele não quis seguir viagem sem antes saber quem era, o que estava acontecendo com aquela mulher, e Jairo esperando. E aí ele não só queria saber quem era essa mulher, mas ele queria saber o que aconteceu, qual era a história da vida dela. E ele conversa com a mulher, e Jairo esperando. Só que aí teve um momento que as pessoas da casa dele, alguém veio e falou assim, olha, a sua filha já morreu. Não adianta mais você incomodar Jesus, vai embora, deixa ela para lá, porque eles não imaginavam que Jesus iria curar, iria ressuscitar aquela criança. Porque raramente isso acontecia. E eles sabiam que Jesus podia curar, mas eles não imaginavam muito que Jesus poderia ressuscitar. E aí, Jesus fala assim para ele, não tenha medo, creia somente. Só isso que Jesus falou. Jesus, aqui nessa história, eu acho incrível como ele estava muito objetivo, né? Porque Jesus normalmente ele fala bastante, conta as parábolas, ele leva a mensagem de salvação, e ele interroga, e ele pergunta, e ele responde, mas aqui ele estava muito objetivo. E ele encoraja então Jairo a não desistir. E aí aquelas pessoas que estavam ali, curiosas, Jesus falou, olha, vão embora, eu não quero vocês juntos. Eu quero ficar só com a família. Eu quero, assim, um momento a sós com eles. Ele não falou isso, mas provavelmente ele tenha pensado, esse povo todo, nossa, vai me atrapalhar, vai incomodar a família, vai, de repente, tirar a fé que Jairo está, né, tão firme. Povo, fica aí. E aí, quando ele chega naquela casa, então, ele encontra as pessoas chorando. Os estudiosos entendem que talvez sejam os carpideiros. Hoje em dia não existe mais. No passado, no Brasil, eu soube que realmente existia. Que são pessoas... Eu não sei se ainda existe, né? Talvez exista, eu não conheço, mas pessoas que são contratadas para chorar no velório, para cantar, para tocar. E aquelas pessoas estavam ali. E essas pessoas, quando Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Ela apenas dorme. E essas pessoas começaram a zombar de Jesus. Ele não sabe de nada, inocente. Jairo foi chamar ele para curar e ele atrasou. Ele teve que parar lá no caminho, curar outra pessoa, e ele atrasou. Eles devem ter pensado isso. Não dá mais tempo, já era. Perdemos, né?
E a gente cantou aí, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Jesus jamais atrasa, gente. Jesus jamais atrasa. Jesus jamais frustra os seus planos. Jamais, nunca, nunca. Jamais, nunca pense que Jesus atrasa em momento algum. E aí ele expulsa essas pessoas também, fala, vão embora, saiam daqui, vocês estão chorando, não é hora de choro, coisa nenhuma, vão embora, né? E aí Jesus então toca naquela menina, e essa menina manda ela levantar, e ela se levanta, e ele pede para que então a família a alimente. Uma das coisas importantes aqui também é que naquela época as pessoas não poderiam tocar em mortos, porque se eles tocassem em mortos, em feridos, até em animais mortos, as pessoas ficavam impuras, teriam que esperar alguns dias até que ele seja purificado. Mas Jesus era a própria purificação. Ele era a purificação em pessoa. Ele não tinha esse problema. Ele tocava nas pessoas. Ele não tinha nenhuma restrição, porque ele podia tocar no mais impuro, ele continuava sendo puro, sempre, sempre. E aí a gente tem para nós a posição de Jairo, a posição de Jesus, a posição do povo, mas eu queria enfatizar aqui, trazer para nós algumas lições que nós podemos aprender nessa caminhada de Jairo Jesus. Aprender com Jairo e aprender com Jesus. Aprender com Jairo como chegar até aquele milagre nessa caminhada. Aprender de Jesus como Jesus se comportou com Jairo naquela caminhada. E isso é para a nossa vida. Você pode pensar, mas eu não vou passar por isso, né? Olha que vai. Olha que vai. E você vai entender por quê. Jairo não se importou da sua posição. Não se importou com o que ele tinha. Ele foi até Jesus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus sempre. Se você ainda não se aproximou de Jesus, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não entendeu o quanto esse Jesus é poderoso, se apresse, porque você precisa estar aos pés do Senhor, você precisa correr para Ele, para que você tenha todo esse contato com o Senhor e para que você receba a vida através do Senhor Jesus. Então ele não colocou, não achou, não entendeu que a sua religião, que a sua posição seria um obstáculo para ele estar na presença de Jesus. A sua posição, seja lá qual for. Aí você fala, que posição lá, nada, eu não tenho posição. Eu fico tirando óculos, gente, porque eu não enxergo nada com óculos de longe. Então, eu sei que tem umas coisas escuras, mas eu não consigo ver. Então eu tenho que tirar e pôr, não se incomode. E aí você pode falar assim, mas puxa vida, eu não tenho uma posição elevada, não sei o que. Aqui a gente não está falando de posição elevada. Você pode, Jairo é um exemplo para nós, não só de uma posição elevada, mas de qualquer posição. Seja você pequeno, seja você médio, seja você alto, seja você novo, seja você jovem ou velho. Seja você pobre, seja você rico. A tua posição não pode ser usada como empecilho para que você chegue a Jesus. Nada pode interromper a tua caminhada até Jesus. Não importa o que seja. E aí ele adora o Senhor, ele reconhece Ele como Salvador. Se você está aqui nessa noite e você ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também precisa receber essa vida. Porque Jesus traz vida para essa nossa vida. Ele traz sentido da nossa vida. Ele é o motivo da nossa vida.
E você, para que você tenha uma caminhada de fé com o Senhor Jesus, você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e adorá-lo, como nós cantamos, adorá-lo em qualquer situação, adorá-lo independente das circunstâncias. Jairo ainda não sabia, ainda não tinha acontecido a cura aqui, mas ele já estava adorando. Nós precisamos adorar o Senhor antes de qualquer coisa que o Senhor venha fazer para nós, porque nós precisamos adorá-lo independente das circunstâncias, adorá-lo independente daquilo que Ele fará ou não fará com você e por você. A adoração não pode não pode se ver pelas circunstâncias, não pode se mover pelas circunstâncias. A adoração, ela independe de qualquer coisa. É adorar e adorar independente. Você já adorou o Senhor em situações difíceis? É difícil adorar o Senhor quando, que nem a Bia falou, quando as coisas não vão no caminho que a gente quer, quando Deus não faz aquilo que a gente quer. É muito difícil, mas eu acredito que essa é a melhor adoração. Porque é uma adoração que não está ligada a interesse nenhum. Você não está querendo devolver para o Senhor aquilo que Ele te deu. Você o adora, simplesmente adora, pelo que Ele é e ponto. Eu acredito que essa é a melhor adoração. E normalmente a gente passa por essa adoração quando a gente está em maus bocados. E eu vou te contar, é a melhor adoração. É a melhor adoração da nossa parte. Não que Deus só recebe, não que essa seja a melhor adoração para Deus, mas é a melhor adoração que sai de nós, das nossas vidas. E você precisa clamar com firmeza e perseverança, como o Jairo fez. Ele não falou, minha filha, morreu Jesus, tá morrendo Jesus. Nós estamos aqui, essa multidão toda, não vai deixar você chegar até lá, há tempo para curar, né? Jesus, queria tanto que a minha filha fosse curada. Tá bom, Jesus, tchau, não vai dar tempo. Não, nós precisamos clamar insistentemente. Eu lembro que o Leandro trouxe uma palavra e aquela semana Deus estava falando comigo sobre aquela palavra que foi, vocês vão lembrar, foi a palavra de não aceitar as coisas, se acomodar a vida, as coisas como elas estavam, porque Deus tinha algo muito melhor para fazer do que somente você se acomodar diante de fracassos, diante de dificuldades e várias outras coisas, que nós precisaríamos tomar uma posição de querer que essa situação mude. Pedir para que Deus mudasse essa situação e não a gente se acomodar. E também não é fácil tomar essa posição. Mas o Jesus que está conosco, Ele nos ajuda a tomar essa posição de firmeza, de perseverar, de falar assim, não, eu vou sim, eu vou chegar até o final, eu vou nessa caminhada com Jesus e Ele vai me sustentar. E você precisa ser firme, precisa ser corajoso. Porque isso não é para os fracos. E quem encoraja a gente? Jesus. Porque sem Jesus nós somos fracos, fraquérrimos, né? E aí, Jairo explica para o Senhor com clareza o que estava acontecendo. O Senhor Jesus ama quando a gente explica para Ele o que está acontecendo, sabia? Eu imagino assim, o quanto o sorriso dele vem aqui quando a gente começa a dar detalhes daquilo que nós estamos sentindo. E com sinceridade do coração. E do jeito que você fala, você não precisa inventar palavras. Você pode chegar diante dele como você chega para outra pessoa. É lógico, com reverência, com submissão. Mas você precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, é isso que está acontecendo na minha vida. Se antes você falava, Deus, cuida da minha vida, da minha família. Não, Deus, eu estou precisando disso. Está acontecendo isso comigo. Eu estou pecando nisso. A minha casa está assim. Jesus ama quando a gente faz assim. E Jairo fez isso. E Jairo abriu a intimidade dele para o Senhor. A casa da gente é a nossa intimidade.
Por quê? Lá a gente é realmente quem a gente é. Lá a gente não precisa fingir para ninguém. Nós somos o mais verdadeiros é lá na nossa casa. E a nossa casa é a nossa intimidade. Jairo pediu para que ele fosse a sua casa. Então, ele pediu para que Jesus entrasse na intimidade dele. Ele abriu, ele escancarou a vida dele para o Senhor. E o Senhor espera isso de nós. Espera isso de você, que você abra o seu coração, que você deixe que Deus, que o Senhor trabalhe em todas as áreas da sua vida, não somente naquela que você quer, mas Ele quer que você escancare a sua vida para Ele. E quando Jairo fala assim, Senhor, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Eu sei que o Senhor vai curá-la. O que Jesus faz aqui? Ele vai. O Senhor Jesus se agrada quando nós temos fé. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez ele tenha esperado que Jairo manifestasse a fé dele. Jesus espera que nós manifestemos a nossa fé. Senhor, eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor vai lá e faz o... Gente, eu tive uma experiência, eu não ia contar, mas eu vou contar. Não sei se eu já contei. Eu tinha que fazer uma biópsia da mama e eu fiquei num conflito enorme. Eu falo, a gente sabe que tudo o que acontece na nossa vida não é em vão. É o trabalhar de Deus em tudo. Isso nós precisamos perceber. E aí, um conflito, uma conversa com Deus. Deus, eu quero ouvir da tua boca, antes de qualquer médico, o que está acontecendo comigo. Eu preciso. O Senhor sabe o quanto eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque até chegar o dia da biópsia, até chegar o resultado, até que passar no médico, eu vou ficar doida, maluca. Eu preciso. O Senhor sabe o quanto eu preciso. Que o Senhor fale para mim o que está acontecendo comigo. E foi, irmãos, mais de um mês eu clamando, eu chorando na presença do Senhor. Senhor, por favor, não fica quieto comigo, por favor, me responda. Não é hora do Senhor ficar quieto comigo, por favor, me fala. Parecia uma criança insistindo com o pai e a mãe ali no pé que não larga enquanto não responde. E aí eu estava dormindo e acordei do nada. E quando eu ligo a TV em algo que não me interessa, eu já coloco no canal que não me interessa, isso me dá sono e eu volto a dormir. E eu fiz isso. Pus no canal, o que estava passando? Uma mensagem de uma igreja que eu nem procuro ouvir mensagem dela, raramente. E aí tinha ali um pastor falando, que eu não me engano foi sobre o leproso. O que queres que eu te faça? E o leproso fala assim, se tu queres, o Senhor pode me curar. E quando eu liguei a TV, ele estava falando essa frase. Eu falei, ai Deus. Aí eu me desmanchei toda. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me respondeu, Senhor, se tu queres... Eu não tinha falado isso ainda. Eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, se tu queres... Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu não sei como vai ser. Se o resultado vai dar positivo, o Senhor vai me curar. Se vai dar negativo, se eu vou passar por um processo, eu não me importo. Mas eu sei que o Senhor vai me curar. E Ele me respondeu e eu fiquei abismada da forma que foi. O Senhor usa quem e como, a forma, o dia, a hora que Ele quer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nas mãos dele está todo o poder. E eu fui fazer a biópsia e tal, e cheguei lá. Eu já tinha falado com os meninos, e eu falei, filhos, eu estou muito aflita, a mãe está muito aflita. E aí, quando me deu essa resposta, eu falei, filhos, a mãe não está mais aflita, a mãe está tranquila, porque o Senhor Jesus já me curou. Ele falou que me curou, e eu acredito, eu não sei como vai ser, mas Ele já me curou. Mãe, eu estou super tranquila. E fui fazer a biópsia e eles não dão resultado na hora. E o médico tão maravilhoso, usado por Jesus, pegou o material e eu fiquei lá esperando para saber se precisava tirar mais material. Fiquei lá esperando. Ele, desculpa, demorou 10 minutos, ele achou que foi muito.
Eu falei, misericórdia, ele vai me dar agora? Aí ele falou assim, você sabe que você vai pegar o resultado só daqui 15 dias, mas não tem nada. Eu falei, glória a Deus, Jesus. Eu já sabia, doutor, que não era nada. Eu já sabia que o Senhor já tinha me curado. Ele olhou assim, deu risadinha. Gente, é maravilhoso poder acreditar naquilo que o Senhor Jesus está falando. Porque quando Jesus fala, a fé é isso, queridos. A fé é quando Jesus fala alguma coisa, não importa como, não importa a hora, não importa a forma, e você crer naquilo que Jesus está falando. Isso é fé. Isso é fé. É você acreditar. E Jairo, ele acreditava. Ele tinha uma fé, ele foi conhecido como um homem de muita fé. E aí o fato dele ser interrompido, daquele povo todo em volta de Jesus, e aquela mulher, naquela hora, tinha que interromper Jesus para ser curada. Não podia ser curada em outro momento, gente. Esperar a menina morrer, atrapalhar esse processo. Não, ela não atrapalhou nada. Ela não atrapalhou em nada. Ela foi curada no tempo certo, porque o tempo certo vai acontecer. É preciso confiar. Nada atrapalha o mover do Senhor. Ele viu ela sendo curada, e muitas vezes nós vimos outras pessoas sendo curadas, nós vimos outros recebendo bênção, vimos outros se alegrando, contando testemunho, ou não contando, mas você fica sabendo. Fique alegre, alegre o seu coração juntamente com o seu irmão, com as pessoas, porque ela não está tirando o seu direito de receber aquilo que o Senhor tem para você. Ela não está tomando o seu lugar. Jesus faz o que Ele quiser na vida de cada um, e Ele tem muitas bênçãos para fazer. Ele tem muitas vidas para derramar nas vidas. Então, se alegre. E isso não interromperia aquilo que Jesus tem para fazer, tinha para fazer com Jairo, e não interrompe para nós. É preciso ter paciência. É preciso ter esperança, confiar de que Jesus fará. E você precisa saber que Jesus, Ele se importa sim com você. Pode demorar o tanto que for para nós é uma demora, mas nós precisamos confiar que Jesus se importa conosco. Independente daquilo que você esteja passando, Jesus se importa com você. Não é porque você passa a pior coisa da sua vida, não é porque você está passando por um maior problema que você já enfrentou ou irá enfrentar, não é por isso que Jesus não se importa, não te ama. Ele se importa e Ele ama você, por isso Ele quer trazer vida para a sua vida. E Jesus, e todo aquele silêncio. Jesus muitas vezes, o Senhor muitas vezes fica em silêncio conosco. Ficou comigo nessa experiência 30 dias, já ficou mais vezes. Talvez Ele esteja em silêncio com você, mas é preciso passar por esses momentos de silêncio até que o Senhor comece a agir. Isso não significa que Ele não está fazendo. Pode ser que Ele esteja em silêncio, esteja trabalhando, esteja agindo, apenas nós não estamos vendo. E nós só acreditamos que Deus está agindo quando a gente vê. Mas não é assim. A gente sabe. Então, quando Jairo declara a sua fé, Jesus vai. Isso é maravilhoso para mim. Isso é maravilhoso. A nossa fé toca o coração do Senhor. A nossa fé alegra o nosso Deus. Se a gente pudesse compreender o quão isso é importante, a gente não ficaria temeroso com as coisas, a gente não ficaria em dúvida com o poder do Senhor. Jesus não se distraiu com aquela mulher. Ele não se distraiu. Aquela mulher precisava da cura naquele momento. Não foi uma distração. Assim como Ele não se distrai com a sua vida. Ele acompanha a cada segundo. Ele leva a vida aonde precisa ter vida. Ele vai na caminhada com você.
coisa nenhuma vai interromper o Senhor Deus de agir na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele quer saber o que se passa com você dia a dia. Ele te dá condições para você se manter de fé nessa caminhada. Ele te acompanha, Ele te dá o suporte. Todo esse pessoal que interrompe, esse pessoal que não acredita, esse pessoal que chora, o Senhor afasta. E Ele faz isso com a gente. Muitas vezes a gente não vê. Ele tirando as barreiras, Ele quebrando as barreiras, a gente não consegue enxergar isso. Mas Ele faz isso, Ele fez aqui por Jairo. Poxa, Ele poderia não ter feito, de repente Jairo teria que ter feito isso. Gente, saiam da frente, porque Jesus precisa passar, porque vocês não estão crendo no poder de Deus. Deixa Deus precisa curar a minha filha. Saiam, não. Jesus fez isso. A parte que é nossa para fazer, a gente faz. Mas tem coisas que o Senhor faz por nós. Ele luta a favor de nós. E o povo, ali as pessoas estavam chorando e Ele entendeu. E Ele falou, não é lugar de choro. Aqui não. Aqui onde eu habito, aqui onde eu estou, nessa casa, neste lugar, não é lugar de choro e desespero. Porque aqui eu trago vida. Eu trago vida onde eu estiver, então aqui não vai ter choro, aqui não vai ter lamentação, porque aqui não vai ter morte. Tudo é muito fácil para o nosso Senhor. Ele falou assim, quando Ele fala assim, a menina dorme, Ele quis dizer assim, isso não é nada para mim. É como se o ser humano visse uma pessoa dormindo e vai lá, desperta e acorda. Não é fácil. Para Jesus, ele quis que a gente entendesse isso. Que Ele é tão poderoso, que qualquer coisa que Ele precise fazer, que é o impossível para Ele, é muito fácil. É como se não fosse nada. Tal o poder do Senhor Deus. E através da ressurreição da menina, então, Ele traz vida. Ele se mostra, Ele se revela como o poderoso que pode curar, mas que também pode trazer vida. Ele se mostra neste momento para Jairo e para todas aquelas pessoas, e Ele pede para que não contasse, porque ainda não era o momento dele ser preso, ainda não era o momento dele ser crucificado. Eu sei que é difícil a gente falar de morte, é chato falar de morte, é muito horrível viver morte, é muito terrível. Nós temos muita dificuldade, né, de até pensar nisso e de enfrentar isso. Mas a morte ela significa não somente a morte física, mas ela significa o fim, a separação, o término, a interrupção das coisas. E nós temos dois tipos de morte que nós conhecemos muito bem. A morte física e a morte espiritual. As duas mortes têm algo em comum, têm algumas coisas em comum. As duas vieram por causa do pecado. Tanto a morte física como a morte espiritual. Porque nós pecamos. Então, nós não podemos esquecer que quando a gente ficar bravo com Deus, quando alguém morrer, a gente precisa lembrar que nós mesmos fomos os causadores. Nós lá no Éden e até onde o Senhor permitir, nós somos os causadores das mortes. Infelizmente. É uma coisa que a gente causou por causa do pecado. E tem as mortes que não são denominadas como morte. Quando nós perdemos a fé, a nossa fé morre. Quando a gente perde a nossa esperança, a nossa esperança morre. Quando a gente perde o nosso primeiro amor em Deus, o nosso primeiro amor morre. Quando a gente quebra um relacionamento humano, de casamento, de pais e filhos, de família, o nosso relacionamento morre. Quando a gente perde a nossa paz, a nossa alegria e tudo isso,
morre. Então existem muitas coisas nas nossas vidas que podem morrer. Mas Jesus, o Senhor Deus, mandou Jesus para restaurar essa morte. Todas as coisas, o mundo inteiro tem a ver com Jesus. Tudo se diz respeito a Jesus. Ele veio para se sacrificar por nós, para trazer vida. Ele é o Senhor da vida. E Ele quer trazer vida para nós em todas essas áreas. Ele quer trazer, sim, a vida física. Ele quer trazer, sim, a vida espiritual. Ele quer trazer, sim, a vida, as coisas que nos cercam. Ele quer trazer vida para nós. Jesus pode trazer essa vida. Só Ele tem o poder. Só Ele tem o poder de trazer qualquer tipo de vida, como Ele tem o poder da morte. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o domínio está sobre as suas mãos. Mas Ele quer trazer vida nessa noite. Ele quer trazer vida aos nossos corações, à nossa alma. Sabe, muitas vezes, há muitos anos atrás, todas as vezes que eu vinha para essa igreja, eu me emociono só de pensar. Eu recebia vida. Eu recebia vida, vida atrás de vida. O Senhor foi restaurando a vida na minha vida. Dessas áreas todas que morreram no meu coração e na minha vida. E eu continuo vindo e me colocando diante do Senhor e falando, Senhor, se o Senhor tem uma restauração para mim essa noite, eu quero. Eu ouvi um pregador, na verdade um ministro de louvor, falando assim, Deus tem para você, aqui neste lugar, nessa igreja onde ele estava, aquilo que você veio buscar. Se você veio buscar pouco, ele vai te dar pouco. Se você veio buscar vida, Ele vai te dar vida. Então, o tamanho daquilo que você vai receber é o tamanho daquilo que você veio buscar. O que você veio buscar? Veio buscar vida? Veio buscar que Jesus transforme tudo que morreu na sua vida para ressuscite? Seja saúde, seja vida física, seja espiritual, seja coisas do seu coração, da sua alma. Jesus veio para restaurar essa vida e edificar e reconstruir a sua vida. E concluindo, quando a gente sabe que Jesus é poderoso, a gente entende então que para Ele não tem limites. Não existe limites. Não existe nada que possa impedir o agir do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor sempre, para que a gente possa receber dele a vida. Eu lembro também do pastor Rogério, numa pregação, falando assim, que nós devemos nos converter todos os dias. Quem mais lembra? Pastor Rogério Marcarini falou. Isso ficou no meu coração, porque eu achava que eu deveria receber Jesus uma vez só na minha vida, ser salva, recebi, Jesus sou salvo, vou ser batizado, e só uma vez. E quando ele falou isso, eu realmente entendi que nós devemos buscar a salvação, buscar o convertimento todos os dias, porque se nós somos pecadores, nós precisamos nos converter, nos colocar na posição, na frente do Senhor todos os dias e falar, Senhor, eu preciso do teu perdão hoje, eu preciso me converter a ti, eu preciso me moldar a ti, aos teus padrões e não ao padrão do mundo. Eu preciso ser salva todos os dias. Você precisa de vida, que o Senhor derrame vida na sua vida todos os dias. Eu preciso. E nós precisamos clamar com fé. Clamar com fé, como Jairo clamou. E clamar, irmãos, não é aquela conversinha que eu já fiz. Ó céus, ó terra, ó mar. Não, é clamor. Sabe o que é clamor?
Às vezes o clamor não tem nem palavras. Às vezes o clamor é só grito, é só choro, é só silêncio. Mas é alguma coisa que vem lá do fundo da sua alma. É alguma coisa que você fala, tá aqui. E o Espírito vai transmitir para o Senhor. Vai transmitir, porque muitas vezes não sai palavra. Já sentiram isso? De você clamar ao Senhor e não sair uma palavra? Não se importe. O Espírito Santo vai levar para o Senhor. E Ele compreende muito bem. Ele compreende o nosso clamor. Adorar ao Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus. Dizer o que está acontecendo com sinceridade do seu coração. Se você é mau, falar que você é mau. Se você agiu mal, você deve falar que você agiu mal. Todos os dias, falar para o Senhor, Senhor, eu fiz isso e me perdoe. É dizer o que está acontecendo, é falar, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Para todas as coisas. E aí eu acho que o Justo já contou essa história aqui uma vez, ou duas, eu não lembro, mas eu nunca contei. Mas eu sempre me coloco diante do Senhor como precisando dele todas as coisas. E ele achava engraçado que eu pedia coisas assim, do dia a dia, coisas que não precisava ir para Deus para falar aquilo, porque não, era uma coisa comum e de repente eu estaria pedindo uma coisa que poderia estar atrapalhando outro, sei lá. Eu não vou conseguir dar exemplos agora por causa do tempo, mas nós precisamos correr para o Senhor em todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em tudo, irmãos, em tudo. Em tudo. Precisamos, então, abrir a nossa casa, a nossa vida, a nossa intimidade para o Senhor, para que Ele haja ali, para que Ele trabalhe ali no seu coração, na sua vida, na sua casa. Aguarde o momento certo que o Senhor tem para você. Estou achando que vai demorar. Ele vai curar essa mulher aí? E vai querer curar mais. Eu já ouvi falar que ele cura um atrás do outro. Até ele chegar lá, minha filha já morreu. Não. Se morreu, ele ressuscita. Se ficou doente, se piorou a situação, ele melhora. Não tem essa para o Senhor. Não tem nada perdido para o nosso Deus. Continue firme, não tenha medo. A palavra, o Senhor Jesus falou para Jairo, não tenha medo, continue firme. Eu estou com você. A tua segurança sou eu. A tua segurança não é você próprio, não é quem está em volta de você, mas a tua segurança sou eu. E Ele jamais esquece de você. Por mais tempo que você esteja esperando, uma hora o Senhor vai te responder. Ele te fortalece nessa caminhada. Ele tira as barreiras. Ele providencia tudo para essa caminhada sua de vida que você está buscando. E Ele está aqui nessa noite. E Ele venceu a morte. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida em todas as áreas da nossa vida. Em todas, irmãos. Há quem pense que problemas corriqueiros da minha vida, Jesus não precisa se importar, porque isso aí não tem nada a ver, eu só vou para Ele para o impossível. Não, vai para Ele para qualquer coisa da sua vida. Ele te fortalece no caminho, Ele providencia tudo. Se você for chorar, que seja de alegria. Chore de alegria mesmo antes de acontecer qualquer coisa. Ele quer dar vida aonde você precisa, principalmente na salvação. Ele tem o prazer de salvar a tua alma.